Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos dando início a mais uma live, mais uma quarta-feira abençoada, no nome de Jesus. Os irmãos vão me dizendo aí como é que está o som, se estão ouvindo bem. Glória a Deus. Esperar os irmãos ir chegando. Glórias a Deus. Mais uma quarta-feira, então, em que nós estamos aqui reunidos, né, nessa live que Deus já há algum tempo tem colocado no meu coração. A live da UFEMIC, a UFEMIC é a União Feminina da Igreja Cruzada, aqui é o nosso grupo de intercessão. E nós estamos aqui para todas as quartas-feiras trazer uma palavra, trazer uma meditação, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Estamos em véspera de festa, né? Estamos aqui bastante ocupados, uma semana bem corrida, uma semana a qual nós estamos nos preparativos dos 55 anos da nossa igreja aqui, né, na cidade de Piratini. E nós estamos felizes, estamos alegres, né, estamos trabalhando bastante materialmente, principalmente, né? Na limpeza, na organização, na correria, mas graças a Deus por isso, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Eu já quero, antes de nós entrarmos na palavra, convidar, né, você para estar conosco, convidar você para se fazer presente juntamente conosco aqui no sábado e no domingo. Sábado a partir das 19h30, abertura. No domingo, né, vai ser a partir das 9h30 da manhã. Vamos ter uma extensa programação durante o dia, vamos ter almoço, vamos ter o de tarde, a partir das 14h30, o nosso culto de encerramento, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Muitos irmãos, né, já estão confirmando as suas caravanas. Boa noite, paz do Senhor, irmã Yara, já está aí ligadinha conosco lá de Arroio Grande, e tem uns quantos irmãos que já confirmaram lá de Jaguarão, Arroio Grande, estarão conosco. Eu tenho certeza que vai ser um final de semana muito abençoado na presença do nosso Deus. Vai estar conosco, né, o pastor Rogério Matoso, ali da cidade de Pelotas, e também o nosso missionário geral, Josemar Daneres, ali de Bagé, vai estar conosco para ministrar a palavra de Deus. Também estarão conosco os irmãos ali do Alto Bonito, o coral abençoado que Deus tem levantado dentro das nossas igrejas, um coral abençoado, ungido, estarão louvando a Deus. E os demais irmãos aí que estarão nos visitando, né? Nós temos muitos irmãos que têm confirmado que estarão conosco, e eu tenho certeza que Deus, né, tem algo reservado para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Também a irmã Nina Borges, paz do Senhor, os irmãos, que Deus abençoe. Todos os irmãos que estão chegando, aí os irmãos, me perdoem se eu não conseguir acompanhar todos os comentários, às vezes a gente não consegue, né, acompanhar todos os comentários, mas estamos aqui, né? Depois sempre eu olho tudo, né? Depois que encerra a live eu vou aí conferindo os comentários, irmãos que estão conosco, e vou dando ali o alôzinho, né, para cada um. Mas somos muito gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão junto conosco nessa noite, e aqueles que depois, né, não estarão ao vivo agora, mas depois estarão olhando essa live, que Deus possa abençoar a tua vida. Nós estamos, né, no mês do Setembro Amarelo, mês de conscientização, e em função da correria em que nós estamos, paz do Senhor, irmão Jonathan, ali de Santaninha, juntamente com a sua esposa, irmã Joyce, casal abençoado. Estamos esperando os irmãos esse final de semana também, estarão aqui louvando o nome do Senhor. Nossa querida irmã Juliana já está na escuta. Paz do Senhor, irmã Juliana, também seu esposo, irmão Júlio, os demais familiares ali. Que Deus abençoe esse casal querido, essa família abençoada. Irmãos, nós estamos nos preparando, né, para a festa. Então nós não tivemos um culto específico sobre o Setembro Amarelo, né, que geralmente a gente organiza um culto, uma conscientização, mas em virtude da nossa festa nós estamos nos preparando, nos dedicando
Então a gente não fez nada de culto que tivesse o tema do Setembro Amarelo, mas eu resolvi abordar esse tema nessa live porque é algo muito importante. Nós já estamos no final do mês, mas é um tema muito importante, né? Um tema muito importante que nós devemos tratar, porque o Setembro Amarelo, ele é um mês de conscientização, né, ao suicídio. E nós podemos ver, irmãos, que muitas pessoas, nessa última hora, muitas pessoas na nossa geração têm recorrido a esse recurso, estão tirando suas próprias vidas, né? Porque não vê solução, às vezes por algum problema, o desespero vem tomar conta e as pessoas estão, né, achando que a solução é acabar com tudo, tirar a sua vida. Mas nós que temos a Cristo na nossa vida, nós que carregamos uma palavra de vida eterna, nós temos que falar esses assuntos também. Nós temos que abordar esses assuntos e pedir, né, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força e que nós possa, né, vencer as adversidades, as tribulações, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Glórias a Deus. Então, irmãos, aqui vamos falar um pouquinho sobre esse tema e nós podemos ver que muitas pessoas estão enfrentando adversidades e uma das doenças que tem afetado nessa última hora é a depressão, que é uma das causas que leva as pessoas ao suicídio, né? Paz do Senhor, irmão Marcos Silveira, lá de Pinheiro Machado, que Deus abençoe, irmã Delma, um abração para os irmãos aí. Se puderem, estejam conosco, o final de semana vai ser bênção. E as pessoas, né, estão deprimidas, estão ansiosas, estão angustiadas e muitas vezes elas não vêem solução para a sua vida. Muitas vezes elas não encontram, né, um recurso e acabam cometendo suicídio. E nós como igreja, nós precisamos falar. Nós precisamos mostrar que nós temos uma palavra de vida eterna, que nós temos a vida que está aqui nessa palavra através de Cristo Jesus. Nós temos, né, uma solução para esse problema. Então eu quero ler uma palavra, né? Eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em João, o capítulo 10 e o versículo 10, uma palavra bem conhecida, João, capítulo 10 e versículo 10, e se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, né, nessa noite, no nome de Jesus, que diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a palavra que o Senhor deixou para nós aqui no livro de João. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É bem verdade que este texto, né, fala de alguns salteadores, de alguns que andavam pelo caminho ali, e alguns estudiosos até vão dizer que não se referem, né, exatamente ao inimigo da nossa alma, mas nós sempre aprendemos e ouvimos, né, que o diabo, ou seja, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Nós sabemos que este é o trabalho dele. E o que ele tem feito nessa última hora? Ele tem matado, roubado e destruído. Matado sonhos, matado projetos, matado esperança. Ele tem destruído famílias, ele tem destruído pessoas, né? Esse é o principal objetivo dele, é tirar as pessoas da presença de Deus, é destruir, né, com a vida do ser humano. Para quê? Porque ele, sabendo que ele destruindo a vida, ele destruindo a matéria, a alma vai ir de encontro com ele, a alma daquela pessoa será dele. Quando ele vem, né, para destruir famílias, ele sabe que uma família destruída,
né? A família é a nossa base, é a base da sociedade. Uma família que está destruída, a pessoa, o pai, a mãe, o filho, ele não vai bem na escola, ele não vai bem no trabalho, ele não vai bem até mesmo na igreja, aqueles que servem a igreja. Então, quando se há uma brecha do adversário, ele vem com tudo e ele vem para matar e destruir. Porque ele sabe, né, que se nós não estivermos bem, se a nossa vida não estiver bem, se o nosso coração não estiver bem, os nossos sentimentos não estiver bem, nada vai bem. Nada que nós fizer vai ir bem. Tudo vai dar errado. Por quê? Porque nós não estamos bem. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Agora, tive que tirar o microfone porque, né, infelizmente, nosso microfone acabou a pilha. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Pode me dar o teu celular, eu deixo aqui agora. Tá sem áudio ainda? Não, né? Somente o fundo musical, o Marcos está dizendo. E agora? Vamos ver aqui. Acho que agora estão me ouvindo, né? Ok, agora voltou. Amém, glória a Deus. Agora eu tirei os equipamentos, irmãos. Tirei os equipamentos, me dá o teu telefone e deixa aqui perto. Não, mas deixa aqui. Sério, eu não estou usando o som. Vou ter que fazer assim, irmão, sem som, né? Porque os nossos equipamentos hoje não quiseram funcionar. Nossos equipamentos não quiseram funcionar, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, a gente não pode se parar. O importante é continuar. Amém? Deu certo agora. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Nossos microfones aqui, né, não aguentaram. Mas tudo bem. A gente continua assim mesmo. O importante é a gente falar da palavra de Deus. Mas, irmãos, então, como... Pode pegar aqui o celular. Não sei de quem é esse celular. Glória a Deus. Como eu estava falando, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão angustiadas, estão... abatidas, muitos problemas, e muitas pessoas, né, não conseguem às vezes suportar o peso,
não conseguem suportar o peso espiritual que estão enfrentando. Então, esse mês de setembro é um mês que foi escolhido para que seja tratado esse assunto, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, que é voltado para a doenças, né, o câncer, enfim. Assim, o Setembro Amarelo é essa conscientização. Porque nós devemos falar, irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos falar sobre isso, nós devemos falar sobre aquilo que Deus colocou na nossa vida. Nós temos as palavras de vida eterna, nós temos Jesus na nossa vida. Então, quando nós nos vimos, né, diante de circunstâncias, diante de situações, de pessoas que estão angustiadas, estão abatidas, nós temos que falar do amor de Cristo. É bem verdade que nós também podemos ter momentos de adversidade, mas é diferente porque nós temos Cristo na nossa vida. É diferente porque nós temos Jesus. Nós não estamos imunes de ter que passar por momentos de aflição, por até mesmo depressão, mas a diferença é que nós temos Cristo, e quando nós nos sentimos deprimidos, nós nos sentimos angustiados, nós dobramos o nosso joelho e Jesus restaura a nossa vida, Jesus restaura os nossos sentimentos, Jesus nos dá força para continuar. Como diz a palavra, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de nós. Então, o que leva uma pessoa, né, ao suicídio? O que pode levar uma pessoa ao suicídio? Quem sabe você que me ouve, quantas pessoas queridas, né, você conhece que tiraram a sua vida? Quantas pessoas conhecidas na cidade, no seu município aí, que tiraram as suas próprias vidas porque não suportaram, né, os problemas, não suportaram as adversidades? E aqui eu anotei algumas coisas, né, do que leva uma pessoa ao suicídio. A primeira coisa é a depressão. A depressão, quando ela não é tratada, ela pode levar ao suicídio. O que é a depressão? Sentimentos de culpa, perdas, tristezas, né, intensa. Pessoas que vão acumulando tristezas, né, sentimentos de culpa, porque esse é o trabalho do adversário. Ele muitas vezes induz a pessoa a fazer algo, mas depois ele fica acusando. E aquela pessoa fica se sentindo culpada, fica se sentindo acusada e ela não resiste, né? Às vezes a pessoa comete um vacilo. Nós podemos ver um exemplo. Se uma pessoa que está aí fora comete um assassinato, ela foi levada pelo adversário a tirar uma vida. Só que depois que ela é o instrumento do adversário, o próprio adversário vai acusá-la. E quem sabe essa pessoa não vai conseguir suportar as acusações, a culpa, o peso que vai vir sobre a sua vida, sobre a sua consciência, e ela vai acabar tirando a sua vida também. Né? Quantos e quantos casos a gente já viu, a gente conhece, né? Então a depressão, quando ela não é tratada, nós sabemos que Deus nos ajuda, mas nós não estamos imunes de ter depressão. Eu, por exemplo, já tive, ao longo dessa minha caminhada, por algumas circunstâncias, algumas situações particulares da minha vida, me levou a ter uma depressão. E o que é a depressão? No meu caso, eu não queria conversar com ninguém, eu queria só ficar encerrada dentro de casa, só deitada, não estava dando bola para casa, para as coisas, né? E aí eu ficava ali naquele mundo que parecia que só deitada, quieta no meu canto, ia resolver os problemas. A gente não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de fazer nada, só ficar deitada. Eu tive esses tipos de sintomas. Só que eu, conhecendo a palavra de Deus, já crente em Cristo Jesus, eu pensei, eu não posso ficar assim, eu não posso aceitar isso na minha vida. E eu me levantei e comecei, né, a novamente estar na igreja, buscar a presença de Deus e também o recurso. Né, o recurso da medicina. Por quê? Porque Deus, ele constituiu a medicina e nós precisamos também reconhecer, né? O passo mais difícil é nós reconhecer que precisamos de ajuda, porque muitas vezes, por nós sermos cristãos, muitas pessoas têm resistência. Porque é demônio. Claro, o demônio se aproveita da vulnerabilidade do ser humano, né? Mas também é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser procurado os profissionais que entendem. Só que também
é principal a nossa fé. Não é só a saúde, não é só a medicação. Até porque a medicação, não que seja errado nós tomar, não estou anulando a medicina, não, mas eu estou dizendo que se Jesus não estiver conosco, a medicina pode ser impotente. Por quê? Porque a medicação, você vai lá no psicólogo, ele vai te receitar um Rivotril, um Fluoxetina, enfim, já me esqueci os remédios que são. Mas enfim, esses remédios para depressão, tarja preta. Aquele remédio vai te fazer dormir, vai te fazer você acalmar, vai te fazer você, por algum momento da sua vida, você ficar ali relax, tranquilo. Só que o sentimento que te fez ter a depressão não vai sair. Quando passar o efeito da medicação, quando passar o efeito, né, tudo vai voltar. O sentimento volta, a tristeza volta, a angústia volta. Por quê? Porque o remédio ele age aqui, ó, no nosso corpo físico. E sentimentos de culpa, tristezas, angústias, não é no nosso corpo físico, é no nosso coração, é na nossa alma. E só quem tem poder para entrar dentro da nossa alma e do nosso coração é Cristo Jesus. Então é por isso que muitas vezes a medicina não consegue solucionar o problema da depressão. Ela pode amenizar através dos tranquilizantes, deixar uma pessoa um pouco mais tranquila, dopada, posso dizer assim, mas não vai curar, porque a cura é só Jesus que pode entrar dentro do seu coração, é só Jesus que pode entrar dentro da nossa alma, é só Ele que tem o poder de mudar aqui dentro, através da sua palavra. Então, irmãos, a depressão é algo que, se não for tratada, se a pessoa não reconhecer que precisa de ajuda, pode levar uma pessoa ao suicídio, e é o maior índice de pessoas que cometem suicídio é a depressão. Então, se você, quem sabe, está me ouvindo, vai me ouvir, vai estar assistindo essa live, né, que está tendo esses sintomas, né, se está tendo tristezas, sentimentos de culpa, né, percas na tua vida, quem sabe algum luto que você enfrentou, faz com que você pense que tudo terminou, não precisa mais viver. Não, ainda precisa, porque a vida continua, Jesus te deu vida. Eu sei que é difícil nós perder, eu sei que é difícil nós ter que enterrar pessoas queridas, mas a nossa vida não pode parar por isso. Nós temos que continuar, arrumar forças para continuar, e essa força nós só temos em Cristo Jesus, nós só encontramos em Jesus. Então, irmãos, você que, quem sabe, está passando por algum momento de adversidade, está passando por algum momento de perca, de tristezas intensas dentro da tua alma, do teu coração, procure ajuda, não fique calado, não fique só, não fique encerrado dentro do seu quarto, porque não vai resolver. Busque a presença de Cristo Jesus, porque Ele pode tirar toda a angústia, tirar toda a tristeza, tirar todo o sentimento de culpa, tirar todo o luto. Porque, irmãos, por muitos e muitos tempos na minha vida, eu lutei com o luto. Por quê? Porque eu perdi a minha mãe muito cedo, muito precoce. Eu era uma criança e eu olhava, né, as pessoas ao meu redor, eu olhava as minhas amigas e eu pensava, por que elas têm e eu não tenho? Elas chegavam em casa, tinha comida pronta, tinha roupa lavada, tinha tudo arrumado, não precisava fazer nada. Eu chegava em casa, meu pai trabalhava a semana toda, cansado, mal tinha tempo às vezes de fazer uma comida. Eu tive que começar a aprender a me virar sozinha muito cedo, né? Então aquilo me causava uma tristeza tão grande, e por muitas vezes até uma revolta. E eu, por que comigo tem que ser assim, é mais difícil? Né? E aquilo começou a me criar uma revolta tão grande a um certo período da minha adolescência, mas depois que eu conheci a Cristo, depois que eu cresci, entreguei minha vida para Jesus, né, as coisas amenizaram. Eu sinto muita falta da minha mãe. Eu queria tanto que ela estivesse comigo em muitos momentos da minha vida. Né? Quando eu fui mãe, é o momento mais importante da vida de uma mulher, eu pensava nela, eu estava ali, eu disse, se a minha mãe estivesse aqui.
Quando eu tive momentos adversos na minha vida, eu pensava, se a minha mãe estivesse aqui. Às vezes, quando eu quero conversar com alguém, eu penso, se a minha mãe estivesse aqui. É um luto que eu vou carregar eternamente, mas a minha esperança é que eu vou reencontrá-la um dia na glória, porque ela era uma crente fiel a Deus. Mas a tristeza, a angústia, a perca, o luto, não pode me fazer parar, porque a minha vida precisa continuar, mas é só através de Cristo Jesus que eu consegui, superar, que eu consigo, através do Espírito Santo, um consolo para a minha alma. Eu consigo entender que tudo é a vontade de Deus. Às vezes a gente não consegue aceitar, mas tem coisas que não adianta a gente querer, porque só Deus é que sabe os motivos. Tem questionamentos que nós não vamos ter aqui nessa terra. Nós não vamos entender o porquê que Deus fez, o porquê que Deus permitiu. Mas o Senhor não dá nada além que nós não possamos suportar, e Ele nos ajuda nas tribulações. Ele ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Ele ajuda a aliviar a dor da nossa alma. Quando está aflita, quando está triste, quando está angustiada. Então, quem sabe você que está aí, perdeu alguém amado da sua família, o luto tem te deixado depressivo. Levanta a tua cabeça, crê em Cristo Jesus. Jesus vai te dar o alívio para a tua alma. Jesus vai te dar o consolo que tu precisa. Então, uma das principais coisas que tem levado as pessoas, ao suicídio é a depressão. É a depressão. A segunda coisa, problemas amorosos e familiares. Quantas pessoas com problemas amorosos, problemas familiares, e como eu já tinha falado aqui no luto, perca de pai, de mãe, brigas frequentes dentro do lar, angústias, traumas de infância. É algo muito assim que muitas pessoas têm passado por isso, traumas que carregam sofrimento, que carregaram lá na infância. Muitas pessoas tiveram falta de compreensão, tiveram a falta de um pai, a falta de uma mãe, não tiveram a paternidade presente e carregam traumas, porque viram o pai ser violento, viram a mãe ser, quem sabe, espancada, o pai foi bêbado, enfim, traumas que carregam da sua infância. E aquilo vai acumulando e muitas vezes as pessoas não suportam, carregar aquele passado, aquele trauma. Mas Jesus cura nosso coração. Jesus, Ele transforma a nossa vida. Jesus faz nós lembrar do passado não com tristeza, mas com um sentimento de superação, que você passou, mas você venceu, e hoje você está aqui para fazer diferente. Para você fazer diferente com seus filhos, para você fazer diferente com a sua esposa, diferente como seu pai tratou sua mãe, diferente como seu pai te tratou. Você tem a oportunidade de mostrar que pode fazer diferente, porque hoje você tem Cristo na tua vida. Então, esses traumas também que as pessoas carregam, precisam ser tratados, precisam ser desabafados, mas não vamos desabafar com o mundo. Não vamos desabafar em redes sociais, não, isso não vai adiantar, mas dobra o teu joelho e abre o teu coração, rasga a tua alma na presença de Deus, porque Ele é o único que pode curar, Ele é o único que pode entrar dentro do teu coração e curar as tuas angústias, as tuas traumas da tua infância, as tuas adversidades, aquilo que tu carrega dentro de ti. Então, abusos, pessoas que sofreram abuso quando eram criança, isso acontece muito e depois crescem adultos frustrados, adultos complexados, complexos de inferioridade, relacionamentos tóxicos. Quantos hoje nós temos vendo nessa última hora índice de feminicídio, de mulheres que estão sendo aprisionadas em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos. E isso vai deixando com que muitas vezes a pessoa, para se livrar daquele sofrimento, para se livrar, acaba tirando sua vida. Mas não fique só, não fique guardando para ti. Se você sofre algum tipo de abuso, algum tipo de relacionamento abusivo, procure ajuda, procure a Cristo, para que você não venha sofrer, não venha entrar numa depressão. Busque o auxílio ainda enquanto há tempo.
É para isso que nós estamos aqui, a Igreja de Cristo está na terra para isso. A Igreja do Senhor é um hospital. É para que nós venha curar almas, através de Cristo Jesus, através da palavra, curar feridas, curar sentimentos, pessoas entrarem aqui e saírem restauradas, terem vidas e famílias restauradas. Esse é o objetivo da igreja na terra, do Evangelho de Cristo. Transformar vidas, assim como transformou a minha vida, que outrora estava no mundo. Agora, este mês de outubro, dia 2, faz 20 anos que eu aceitei a Cristo. E vim toda quebrada do mundo, cheia de traumas, cheia de complexos, cheia de rebeldia. Mas Jesus transformou a minha vida, Jesus me deu uma vida nova em Cristo. Hoje eu consigo superar as adversidades, consegui superar o luto, consegui superar coisas que eu carregava da minha infância. Porque eu também passei por momentos difíceis na minha infância. Com a perca da minha mãe, meu pai sempre trabalhando, muitas vezes a gente anda por casa de pessoas que judiam da gente, maltratam a gente. E a gente vai carregando coisas dentro do nosso coração, da nossa mente. Mas Jesus, ele nos cura de todas essas feridas. Jesus, ele cura a nossa alma. Jesus, ele nos dá uma nova esperança de vida. Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É nós ter alegria de viver, é nós ter gozo de estar vivendo, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Porque muitas pessoas, quando estão em situações assim, elas não têm graça, elas não conseguem achar alegria em viver, alegria em viver, né? As adversidades, o luto, o problema, o complexo, os traumas que carregam, né? Não deixam com que essa pessoa tenha vontade de viver. E isso faz com que a pessoa cometa o suicídio. E o suicídio não é que a pessoa queira matar a sua vida. A verdade é que quem comete o suicídio é uma tentativa de arrancar aquela dor. É uma tentativa de arrancar, né, aquilo que ela está sentindo, que ela não suporta mais. E acaba tirando a vida achando que vai solucionar o seu problema, sendo que vai entrar num problema muito maior, que é uma eternidade sem Cristo. Então nós temos que estar atentos. Se nós conhecemos pessoas que estão assim, você, crente em Cristo Jesus, servo de Deus, que tem essa palavra de vida eterna, vai em busca das pessoas que estão aborrecidas. Se você conhece alguém, se você sabe de alguém que tem algum tipo de problema emocional, psicológico, que precisa de ajuda, deixa Deus te usar. Nós precisamos falar, irmãos, nós precisamos usar as nossas redes sociais, nós precisamos conscientizar as pessoas que Jesus veio para dar vida e que a igreja está de braços abertos para acolher as pessoas, ajudar as pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, a Igreja Cruzada Universal de Piratini. Estamos aqui com o objetivo de curar almas, curar pessoas. Nós queremos ver almas. É bom ter a igreja cheia, é bom ter pessoas, que bom que viesse, né? Irmãos para nos ajudar, mas esse não é o nosso objetivo, não. O nosso objetivo é almas, o nosso objetivo é pessoas que estão paradas, é pessoas que estão desviadas, é pessoas que nunca viram falar de Jesus. Esse é o nosso objetivo, é curar pessoas que estão lá fora, tristes, amarguradas, que estão sendo alvo do nosso adversário. Esse é o nosso objetivo, é trazer para a vida que é Cristo Jesus, é trazer essas pessoas de volta a ter uma nova esperança de vida. Esse é o nosso objetivo. Um dia perguntaram para nós, mas vocês têm um grande número de amigos, de pessoas, né? O círculo de amizade de vocês é grande, muitos irmãos, pessoas, por que não estão com vocês? Por que não estão conosco? Porque o objetivo, quando nós viemos para essa cidade, não é tirar ninguém de onde está. O nosso objetivo é almas, é curar pessoas, é ir atrás de pessoas que necessitam de ajuda, pessoas que necessitam de Jesus na sua vida. Nós temos muitos amigos de muitas denominações, graças a Deus. Nessa cidade, todas as denominações, nós temos pessoas amigas, temos pessoas que nos visitam, temos pessoas que a gente visita, que a gente para na rua, que a gente conversa, que a gente toma um mate.
mas estão bem lá onde estão. O objetivo da igreja é buscar almas, é buscar pessoas. Esses dias eu estava na porta, aqui num culto de quinta-feira, e eu estava alegre, porque eu olhei para a nave da igreja, tinha 6 visitantes, 3 desviados e 3 que ainda não se entregaram para Cristo. E eu dei graças a Deus, eu glorificava a Deus, porque eu disse: Senhor, esse é o nosso objetivo, é ganhar almas para Ti, é trazer o desviado de volta, é pregar para aqueles que ainda não Te ouviram, que ainda há uma solução para os seus problemas. Esse é o nosso objetivo, é trazer almas. Esse é o objetivo da igreja nessa última hora. É quantas e quantas pessoas estão agora, neste último momento, sendo aprisionadas pelo adversário, sendo aprisionadas pelo inimigo da nossa alma. E muitos dentro da casa de Deus estão brigando entre si, estão brigando por posições, estão brigando por status, e lá fora o mundo está sendo entregue ao adversário da nossa alma, e muitos estão com os olhos vendados, guerreando entre si, sendo que o nosso objetivo, como eu falei na quarta passada, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados. Hoje ninguém quer pagar preço pelas almas. É mais fácil pegar um crente que está pronto da outra igreja do que pagar preço, porque ganhar almas é pagar preço, é guerra espiritual. Ganhar almas não é só ir ali convidar, não, a gente tem que jejuar, a gente tem que pagar preço, tem que visitar, tem que mandar mensagem, tem que estar ali cuidando daquela alma. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que muitas vezes o inimigo levanta pessoas para nos apedrejar, porque ele não quer. Ele não quer que nós tire almas das garras dele, mas em nome de Jesus, a Igreja Cruzada Universal de Piratini está aqui para ganhar almas, está aqui para guerrear, não contra os colegas, contra os irmãos, contra as igrejas co-irmãs, não queremos tirar ninguém de onde está, mas nós queremos é guerrear contra o adversário da nossa alma, contra o diabo que tem lutado constantemente contra as vidas neste lugar. Nós sentimos muitas vezes a opressão do adversário na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos indo atrás de alma. Nós andamos quilômetros e quilômetros e quilômetros para fazer culto para 20, 30 pessoas. Só temos uma membra lá no interior. E nós andamos todas essas quilometragens, mas lá tem 20, 30 almas sedentas ouvindo a palavra de Deus. E é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é ganhar almas. É claro que se algum irmão desejar vir, vai ser bem-vindo, glória a Deus. Assim como já teve aqui, já temos irmãos que vieram de outra denominação, são bem recebidos, vão ser bem recebidos alegremente, mas o nosso objetivo é almas, o nosso objetivo é levar essa palavra de vida para aqueles que estão sendo aprisionados pelo adversário da nossa alma. Um dia um irmão disse para nós, eu falando até a respeito do meu pai. O meu pai vem aqui, o meu pai me visita. Por quê? Porque ele é o meu pai, eu sou a filha dele, ele vem me ajudar. Ele é um braço direito na obra de Deus aqui, ele nos ajuda. Vem aos cultos de quinta-feira, mas ele tem a igreja dele, ele tem a congregação dele, ele é feliz lá. E é uma bênção, o pastor é uma bênção. Nós temos amigos lá, eu já fui de lá, me batizei lá. E eu sempre disse para ele: pai, se tu tá bem aí, fica onde tu tá. Se tu é feliz aí, fica aí. Não precisa vir para cá só porque eu estou aqui, não. Deus tem um lugar para cada um de nós. O nosso objetivo aqui é ganhar almas. O nosso objetivo aqui é trazer pessoas que estão nessa situação, depressivas, angustiadas, atribuladas, cheias de traumas, cheias de decepções, achando que não tem mais jeito na sua vida. Mas nós estamos aqui para anunciar um Jesus que pode transformar a vida do ser humano. Vamos seguir aqui porque as horas se passam, meus irmãos, mas é tão bom falar das coisas de Deus, é tão bom falar de Jesus, é tão bom pregar a palavra de Deus, essa palavra que é vida e vida em abundância para a nossa vida. Glória a Deus. A terceira coisa que eu coloquei aqui, como uma das coisas que pode levar ao suicídio, é o uso excessivo de drogas. Hoje em dia nós vemos pessoas que, para buscar um refúgio para a sua vida, para a sua alma, um acalento para a sua alma, usam excessivamente drogas, substâncias ilícitas.
né? E o que acontece? Às vezes usam de uma maneira tão grande, tão extensa, que o corpo não aguenta, rompe o limite físico do seu corpo e acaba tendo um infarto, uma overdose. Ah, mas foi um infarto, foi uma overdose? Não, foi um suicídio. Porque a pessoa fez além do que o corpo conseguia suportar. A pessoa usou substâncias ilícitas que trouxe problemas no seu corpo. Isso também é um suicídio. Quando nós não cuidamos daquilo que nós temos no nosso corpo e por causa disso leva, né, o corpo físico ao óbito, isso é um suicídio. Porque está rompendo o limite do seu corpo. A gente conhece o limite do nosso corpo. A gente sabe, né? Agora mesmo nós estamos numa semana bem corrida, numa semana de bastante trabalho, uma semana que nós estamos lavando, limpando, organizando, correndo atrás, e é anúncio na rua, e é convidar pessoas, e é limpar a igreja, enfim. Às vezes eu me sinto cansada, mas eu conheço o limite do meu corpo. Eu paro e me sento, porque eu tenho algumas comorbidades, né? Tenho a pressão alta, tenho sobrepeso, né, tenho uns probleminhas já no coração, que às vezes eu tenho que reconhecer que o meu corpo já está no limite e eu tenho que parar, eu tenho que descansar um pouquinho. Então a gente tem que conhecer os nossos limites. E tem pessoas que, por carregar dentro de si sentimentos, né, coisas que estão causando dor na sua alma, elas acabam contraindo substâncias ilícitas ao ponto de ficar assim, delirando, ao ponto de ficar assim, fora do ar, né? Quando eu era adolescente, eu usava maconha. Naquela época era maconha, que tinha droga mais comum da minha época, 20 e poucos anos atrás. Não existia essas outras ainda. Existia, mas não aqui na nossa cidade. Era muito corriqueira a maconha. E o que me levava a usar? Porque eu ficava ali, sentada, né, viajando, esquecia de tudo, esquecia do meu luto, esquecia dos meus problemas, e eu ficava ali, né, relax. Isso que me levava a contrair, né, aquela substância. Então tem pessoas que quando carregam dores dentro de si, elas acabam... Só fecha a porta para mim, por favor. Elas acabam usando substâncias além do que o seu corpo pode suportar. Para começar, uma substância ilícita, né? Mas além de usar algo ilícito, ainda sobrecarregam, usam além, né, do que o corpo suporta e acabam, né, tendo problemas que levam à morte. Isso é um suicídio, porque foi uma negligência, né, no seu corpo físico. Então isso também é uma das causas, né? Mas eu volto a dizer, antes de se dopar, antes de usar qualquer tipo de substância para tentar esquecer, experimente Jesus, experimente conhecer a Cristo, porque Ele vai te dar o alívio que você precisa. Glória a Deus. A quarta coisa, né, que é algo muito comum dos nossos dias hoje, é o bullying, né? É o bullying. O que o bullying causa numa pessoa? O bullying causa um sofrimento emocional, né? Uma incapacidade de realizar algo, um complexo de inferioridade, fere muitas vezes a moral da pessoa. É comum nas escolas, né? Isso às vezes porque a pessoa é negra, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa tem alguma deficiência, né, no seu corpo, às vezes tem algum laudo, né, e aí às vezes é alvo, né, de chacotas, de bullying, e isso pode afetar, né, o emocional e causar um sofrimento emocional naquela pessoa. Aqui na nossa cidade nós tivemos um caso muito preocupante que eu tenho certeza que foi um grande alerta, né, para toda a comunidade, que foi um caso muito conhecido de uma moça que mora num bairro afastado aqui da cidade, que ela estava feliz, né? Ela estava ali com a sua família, num posto de gasolina, e ela bebeu um pouco a mais e estava alegre, estava feliz, estava dançando. E quem é daqui de Piratini vai se lembrar deste caso. Eu não vou citar nomes, mas todo mundo se lembra.
E muitas pessoas ali estavam fazendo chacota, né? Estavam rindo, estavam debochando dela. E fizeram vídeos, sendo que ela estava ali com seu esposo. Ela não estava sendo nenhum tipo de vulgar, assim, de estar se expondo com outras pessoas, né? Outros homens, eu digo assim. Paz do Senhor, irmão Juliano da Luz. Glória a Deus lá em Caxias. Deus abençoe nossos queridos irmãos, irmã Jordana, suas filhas aí. Um abração, saudade de vocês, meus irmãos. Então, houve esse caso aqui na cidade de Piratini, deve fazer uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, 2019, eu acho. E muitas pessoas gravaram ela e começaram a fazer chacota nas redes sociais. Aqueles vídeos viralizaram, né? Só que aquele bullying, aquela chacota que foi feita, no momento em que ela estava feliz, né? Tinha tomado algumas cervejas, talvez, e fez com que ela ficasse uma pessoa mais alegre ali, e as pessoas não tiveram dó. Filmaram e lançaram nas redes sociais como um tipo de chacota. O que aconteceu? Aquele final de semana repercutiu muito aqueles vídeos, muitas pessoas riram, muitas pessoas debocharam, até chegar a segunda-feira. Eu imagino que aquela mulher teve um sofrimento emocional tão grande na sua vida, né? Ficou com um complexo tão grande porque feriram a moral dela, uma mulher trabalhadora, uma mulher que só estava ali tendo um momento feliz da sua vida, né? Com seu esposo. Só que ela foi tão afetada, isso afetou tanto a vida dela, o emocional dela, que quando chegou na segunda-feira veio a triste notícia: ela cometeu suicídio. Porque ela não suportou ser alvo de chacota, ser alvo de bullying aqui na cidade. E ela acabou que tirou a sua vida. Foi algo muito triste, foi algo que trouxe uma conscientização muito grande para a comunidade. Nós não devemos, né, fazer chacota de ninguém, nós não devemos, né, fazer bullying, não devemos debochar de ninguém. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. E isso foi um grande exemplo aqui na nossa cidade, que nós não devemos. Ninguém, por mais que retirassem os vídeos da rede social, não ia trazer a vida dela de volta. Por mais palavras que dissesse para o seu filho que ficou, para o seu esposo, seus familiares, né? Por mais desculpas que dessem, não ia trazer a vida dela de volta. Então é um assunto muito preocupante, né? Não deboche, ensine seus filhos, pai e mãe que tem seus filhos na escola, né? Ensine os seus filhos a amar, a respeitar. O respeito é algo principal, porque quando nós entendemos que nós não somos iguais, Deus nos fez diferente, Deus fez cada um de nós, né, diferente, mas todos nós somos especial para Deus. Os mais gordinhos, os mais magrinhos, né, os clarinhos, os mais moreninhos, todos nós somos iguais diante de Deus. Então é uma das coisas muito importantes que nós devemos nos conscientizar, que isso pode levar as pessoas ao suicídio, como foi o caso que aconteceu aqui na nossa cidade, né? A quinta coisa, uma das coisas que eu já tinha até mencionado aqui antes, nos tópicos antes, mas os traumas emocionais, né? Voltando nos traumas emocionais, violências físicas, né? Violências físicas, pessoas que foram espancadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram violências, aí volta lá, né, na questão de familiares, de relacionamentos abusivos, né? Isso, infância, né? Seja na infância, seja no casamento, seja qualquer tipo de violência física, né, que cause algum trauma na sua vida, que cause traumas emocionais na sua mente, no seu coração, né? Isso não é motivo para que você tire a vida, isso não é motivo para que você acabe com tudo que Deus te deu, porque Deus, Ele nos deu a vida e só Ele que pode tirar, Ele que tem os nossos dias contados na palma das suas mãos. O sexto tópico aqui é diagnósticos, né? Diagnósticos. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico de doença grave, né? Uma AIDS, um câncer. E aí, com medo do sofrimento, com medo de ter que passar por momentos sofridos da sua vida,
não, eu já vou dar um fim com tudo isso e vou tirar minha vida. Não, isso não. Enquanto a vida há esperança, enquanto o Senhor, né, não deu o último ponto final, ainda há esperança. Né? O médico, o diagnóstico pode ser adverso, a medicina pode falhar, a medicina pode desenganar, mas Jesus é o médico dos médicos, Jesus é aquele que veio para trazer vida. Jesus pode curar tudo e qualquer tipo de doença. Jesus cura a AIDS, Jesus cura o câncer. Então não pense que agora eu vou sofrer, agora eu vou ter um momento de sofrimento na minha vida, eu vou acabar com tudo isso. Não, mas creia em Cristo Jesus, entregue a Cristo, derrame a sua vida na presença do Senhor. O Senhor é poderoso para curar qualquer tipo de diagnóstico. Eu sou prova e sou testemunha disso. Né? Deus, ele é poderoso para curar. Né? A sétima coisa aqui, então, é algo que eu anotei aqui, que não é muito falado, né? Síndrome de burnout. Não sei se é bem assim que se pronuncia, mas ele é um excesso, né? Esse nome é dado para um excesso de estresse causado pelo trabalho, uma sobrecarga. Sabe aquele tipo de pessoa que só trabalha e não vive mais uma vida social, não vive mais com a família, não vive mais. Isso vai causando um estresse tão grande, né? E vai sobrecarregando a pessoa, né? Nós temos o nosso corpo, é como se fosse um caminhão, né? Tem um limite de carga, só que a sobrecarga é quando está acima do limite. E como eu já tinha falado, nós conhecemos o limite do nosso corpo, o limite da nossa mente, do nosso emocional. Então, quando está acima, já não é mais uma carga. Carga nós ainda temos o suporte para carregar. Mas quando está uma sobrecarga, às vezes nós não conseguimos carregar. E muitas pessoas acabam cometendo suicídio. Por quê? Porque não conseguem suportar aquela sobrecarga. Mas você que está me ouvindo, né, essa síndrome é causada por excesso de trabalho, né? A Bíblia vai nos dizer que se nós tiver o que comer, o que vestir, aonde reclinar nossa cabeça, com isso nós estejamos alegres. Então nós tendo saúde, nós tendo, né, os mantimentos da nossa vida secular, aquilo que nós precisamos para sobreviver, com isso nós temos alegre. Porque muitas pessoas correm, trabalham, não conseguem nada, né? Não conseguem conquistar nada e acabam perdendo a sua saúde, se desgastando emocionalmente, estressando, causando estresse na sua vida, não tem mais graça em viver, porque não tem cabeça para isso. Né? Não consegue ter um momento de paz com a sua família, não consegue aproveitar o crescimento dos filhos, ganha tanto dinheiro que não consegue aproveitar, né, a viver a vida. Muitas pessoas gastam tanto, né, guardam tanto porque trabalham tanto e no final da vida tem que gastar com medicação, com remédios. Então não deixe que o excesso, que o estresse, né, do trabalho venha te trazer uma sobrecarga e venha te sobrecarregar emocionalmente ao ponto de você não suportar mais. O número 8, o ponto que eu tinha deixado aqui é a esquizofrenia. Também é algo, né, que é um transtorno psiquiátrico que causa alucinações, né, e delírios, confusão mental, né, e quando não tratado, em casos graves. Isso é algo também que pode levar uma pessoa, quando está fora do das suas faculdades mentais, aí está delirando, está com alguma confusão mental, isso também pode fazer com que uma pessoa cause o suicídio. Então é muito importante que a gente venha observar, as pessoas que estão na nossa volta. Quem sabe você pode dizer, mas eu não passo por nada disso, né? Isso aí nada é para mim. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele conhece e ele sabe por que você está ouvindo. Quem sabe Deus vai colocar pessoas no teu caminho, pessoas que precisam ouvir, né? Pessoas que precisam de uma palavra. E eu quero deixar aqui, né, uma palavra bem conhecida, que é uma palavra-chave, né, para esse tipo de situação,
que é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso à vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite eu não sei qual é o fardo que tu tens carregado, eu não sei como está a tua vida emocional. Hoje a palavra para você que está com a sua vida emocional, né, destruída, está um bagaço, está angustiada, está preocupado, está quase entrando num estado de depressão. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa conhecer Jesus, você precisa confiar em Cristo. Quem sabe você está dizendo, mas eu conheço Jesus, eu já aceitei Jesus. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda, que precisa buscar o auxílio, seja no teu pastor, seja no teu companheiro ou companheira, aquela pessoa que Deus vai te direcionar, uma pessoa de confiança, uma pessoa que não vai sair contando, mas que você pode procurar ajuda, que você possa dizer, nem que seja um abraço, eu preciso de um abraço, não é feio. Nós somos cristãos, nós somos seres humanos, nós temos Cristo na nossa vida, mas não é feio nós ter as nossas fraquezas, nós reconhecer que nós precisamos de ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, não. Isso não é sinal de falta de espiritualidade, que é o que muitos dizem hoje. Não, porque nós somos seres humanos e o diabo, adversário da nossa alma, veio senão para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele vem e se nós der uma brechinha, ele destrói a nossa vida, ele destrói o nosso emocional, ele destrói os nossos sentimentos. E faz com que nós fique frustrado, angustiado, até mesmo murmuradores na presença de Deus. E isso vai acumulando, ao chegar ao ponto dele bradar no teu ouvido e dizer, não tem mais jeito, tira a tua vida. Isso é uma voz do capeta que está, falando ao coração de muitos, que a solução é tirar a vida. Não, nessa noite eu vim aqui falar sobre isso, essa conscientização. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A solução é Cristo, a solução é Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas. Então nessa noite, se você está sobrecarregado, se você está angustiado, precisa de ajuda, corra para Cristo, busque o auxílio do teu pastor, vá na igreja, busque ajuda, mas não entregue os pontos, não se entregue. Não pense que toda essa situação, tudo isso que nós falamos aqui, seja do passado ou seja coisas agora do presente, venha trazer na tua vida, consequências, venha trazer para ti, quem sabe, uma eternidade sem Cristo. Não, mas entregue a tua vida a Jesus, porque Ele é aquele que pode solucionar os teus problemas, Ele é aquele que pode mudar a tua vida. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou o curso da minha história, quando eu estava perdida lá no mundo. Depois, ao longo desses 20 anos, passei por momentos adversos, como muitos conhecem, muitos já ouviram testificar. Mas se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria suportado. Se não fosse Jesus, eu não teria hoje a minha família firme na presença do Senhor. Quem sabe você está aí, você está deprimido, você está angustiado. Quem sabe o diabo entrou dentro da tua casa e está tentando destruir a tua família. Se apegue em Cristo Jesus, se apegue ao Senhor Jesus, porque Ele vai mudar a tua história, Ele pode mudar o curso da tua história. O Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele veio para te dar vida, para te dar alegria de viver. Quantas pessoas hoje estão no mundo, tem tudo, tem uma vida boa, tem um carro bom, tem uma conta gorda no banco, tem uma casa boa, mas não tem alegria, não tem paz na sua vida, não tem alegria de viver. Quantas pessoas que preferem muitas vezes estar no trabalho do que chegar na sua casa, do que estar dentro da sua própria casa, porque lá não tem alegria, lá não tem paz, lá não tem sossego.
Muitas coisas o diabo tem roubado, o diabo tem destruído, mas a principal delas é a paz interior, é a paz do ser humano. Porque quando nós não estamos em paz, nós não estamos bem. Eu volto a dizer, nós não conseguimos desenvolver o trabalho, nós não conseguimos viver bem na sociedade. O principal de tudo é dentro de nós, é a nossa paz, é nós estarmos bem, é nós estarmos felizes. E quando nós temos Cristo na nossa vida, ainda que nós passemos por momentos de adversidade, ainda que nós passemos por momentos difíceis, mas nós não nos abatemos, porque nós temos Jesus e Jesus é a esperança. Com Cristo nós sabemos que somos mais do que vencedores. Então quem sabe você que me ouve aí, aceite Jesus na tua vida, volte a acreditar que Jesus é o poderoso que pode mudar a tua história. Volte a crer que Cristo pode fazer. Quem sabe você, mas eu sou cristão, mas está desanimado, não crê mais no poder de Deus, está olhando para as circunstâncias, está olhando para os problemas, está olhando para as aflições e parece que tudo é gigante e o teu Deus é pequenininho. Não, tu tem um Deus grande, um Deus poderoso que pode mudar a tua história, que pode curar essa depressão. Jesus pode curar traumas. Jesus pode curar sentimentos de amargura. Jesus pode curar coisas que você carrega lá do passado, da tua infância, que estão vivos ainda na tua memória, que estão te trazendo complexos de inferioridade, estão te trazendo sentimentos de culpa, estão te trazendo traumas emocionais, sequelas para a tua vida hoje. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar o curso da tua história. Mas para isso, como diz aqui em Apocalipse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e com ele cearei. Então a decisão está nas tuas mãos. Você tem que abrir a porta do teu coração. Você tem que deixar Jesus entrar na tua vida. E no momento em que Jesus deixar, que você permitir que Jesus entre na tua vida, ele vai fazer morada e a tua história vai mudar. Falo isso com propriedade. Falo isso porque eu sei o que é viver sem Cristo e viver com Cristo. Eu também sei o que é ter uma depressão tendo Cristo e conseguir superar estando com Cristo. Porque, como eu falei, não estamos imunes de passar por aflições. Jesus mesmo disse que nós iríamos passar aflições neste mundo, mas nós temos Ele na nossa vida. Jesus disse que eu vou para o meu Pai e lá eu vou preparar lugar, mas eu não vou deixar você só. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com vocês até a consumação dos séculos, todos os dias. Sabe o Espírito Santo? Aquele que está falando no teu coração nessa noite? Aquele que quando nós estamos chorando, vem e enxuga as nossas lágrimas e leva diante de Deus. Aquele que quando nós não temos mais força, nós dobramos o nosso joelho e ele vem do nosso lado. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele colhe os nossos gemidos e leva diante de Deus. E leva diante do trono, e leva diante de Cristo, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, nosso ajudador, é o nosso amigo. E ele quer te ajudar, ele quer ser teu amigo, ele quer ser teu companheiro. Ele quer ser aquele que vai estar contigo todos os dias. Mas para isso você tem que abrir o teu coração e dizer, basta, eu não vou mais lutar sozinho. Não vou mais lutar sozinho, não. Eu vou deixar Cristo lutar por mim. Eu vou deixar Cristo pelejar por mim. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser uma nova história. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, quando nós aceitamos a Cristo, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, porque Cristo é vida e vida em abundância. Se você não tem mais esperança, não tem mais vontade de viver, Cristo te dá alegria para viver. Cristo te dá alegria para você continuar a caminhar mais um pouquinho, porque Ele é vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trabalhar no teu coração, e você possa se conscientizar. Esse mês é o mês de conscientização. E nós falamos sobre esse tema muito importante, né, o Setembro Amarelo. Quantas pessoas estão no nosso redor? Quem sabe você é uma pessoa que não tem problemas, como eu já falei, mas conhece pessoas que têm problema. Compartilhe essa palavra, envie essa live aí para alguém. O nosso objetivo aqui é alcançar almas, é alcançar vidas, é que mais pessoas conheçam esse Cristo que nós servimos, que pode mudar, que
pode transformar, que pode curar, que pode restaurar. Esse é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que nós pregamos aqui. E esse é o nosso objetivo, que almas sejam curadas, almas sejam libertas e conheçam esse maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero orar pela tua vida e vamos estar encerrando mais uma live dessa quarta-feira, com a graça de Deus. Somos felizes e abençoados por Deus, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos permite de estarmos aqui, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, na tua presença, Senhor, nessa noite eu te agradeço, Pai, por mais uma quarta-feira em que eu tenho a oportunidade de falar da tua palavra, falar o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és importante, o quanto tu pode mudar a vida do ser humano. Pai querido, agora essa pessoa que está me ouvindo, que vai assistir essa live, quem sabe está com seu coração angustiado, com seu coração triste, com seu coração amargurado, Senhor. Quem sabe acha que se tirar a sua vida é a solução. Pai querido, quem sabe está depressivo, está, Senhor, cheio de traumas, cheio, Senhor, de complexos. Eu te peço, Deus, que tu possa ir de encontro com cada um, que tu possa, Senhor, ir de encontro com essa família que, quem sabe, o diabo tem tentado destruir. Pai querido, restaura, tu és o Deus que pode restaurar, tu és o Deus que pode mudar, tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu te peço, Senhor, que tu venha de encontro com cada um nessa noite, espíritos malignos que têm atormentado vidas. Pai querido, no nome de Jesus, se porventura tem alguém aqui que está agora nos assistindo, que está sendo atormentado pelo adversário da nossa alma, está sendo atormentado por demônios, está sendo perturbado, Senhor, não consegue, quem sabe, dormir um sono tranquilo, quem sabe não consegue ter alívio na sua alma, Senhor, está com pensamentos adversos, eu te peço, meu Deus, seja repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito de suicídio, saia em nome de Jesus. Todo espírito contrário que tem, Senhor, trazido angústia, que tem trazido tristeza, Senhor, toda obra contrária sobre a vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir, seja repreendido no nome de Jesus. E que haja testemunho de vitória, testemunho de vida, porque tu és vida e vida em abundância. Eu entrego cada um nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada a todos os irmãos que estiveram conosco até aqui. Que Deus abençoe. E reforçando o convite, amanhã nós temos o culto, né, o nosso culto de quinta-feira, culto abençoado, né, Deus tem se feito presente. Temos aqui também, no nosso final de semana, a grande festa dos 55 anos da Igreja Cruzada Universal de Piratini. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. E você é o nosso convidado especial a se fazer presente conosco. Vai ser uma bênção. Deus tem vitória para a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até quarta que vem.